Então, falei antes o exemplo daquele médico que desenvolve um tumor no fígado. E para o inconsciente, então o outro não existe. Tudo reside em mim. Às vezes a criança cai e a mãe lá de longe olha a criança caindo e ela sente essa dor, porque ela se identifica. O tempo não existe, para o inconsciente o tempo não existe. Lembra da imagem do início da palestra ali? Dentro de nós ainda está a nossa bebezinha, o nosso bebezinho que se encontra abandonado, na solidão, se sentindo rejeitado, sentindo muitas necessidades que não foram satisfeitas. E isso nós vamos trazer para o momento presente. Porque tudo reside nesse instante. O passado não existe, somente o presente. E às vezes, eventos que nós vivemos lá com 2, 3 anos de idade, nós repetimos aqui na nossa vida com 50, 60 anos, porque ainda permanece ali. E também outra situação importante para entender, então, o outro não existe, o tempo não existe e a ilusão não existe. Quer dizer, para o nosso inconsciente tudo é verdade. Por isso que às vezes as pessoas dizem: esse negócio da politicamente correto. Mas tem uma razão de ser, porque esse negócio de você tirar, ficar fazendo gracinha, fazendo bullying com outras pessoas, o nosso inconsciente não entende essa brincadeira aqui, entre aspas. Então você vai fazer uma brincadeira, mas para o nosso inconsciente ele percebe como tudo é verdade. Por isso que temos que ter cuidado com o que nós falamos com as crianças. Você diz assim: eu tenho vontade de te arrebentar quando ela faz alguma coisa. O inconsciente dela já vê ela toda arrebentada. Que imagem que ela tem de arrebentada? Eu te quebro. O que ela entende? O que é quebrar? Se ela viu um prato quebrado, ela vai se imaginar, se vê toda quebrada. E isso pode trazer consequências. Então, em mim, tudo está neste instante e tudo é verdadeiro. Entendido? Então, eu estudei aqui no Brasil a nova medicina germânica e eu fiquei encantadíssima com as descobertas do Dr. Hammer. Só que o Dr. Hammer, ele concebe que todas as enfermidades são biológicas e depende de cada escola, de cada terapeuta, desenvolver um protocolo, uma forma de desprogramar esse conflito. E eu encontrei então lá no Uruguai e depois eu fui para a Argentina e comecei a fazer então a formação da Escola de Biodecodagem Prática de Christian Flat, que foi o criador então da biodecodagem. Ele foi aluno do Dr. Hammer, só que ele elaborou uma metodologia onde tem os fundamentos da nova medicina germânica, mas ele diz: nem tudo é biológico. Tem situações que o indivíduo, que a pessoa está vivendo, que tem a ver com o projeto sentido, ciclos biológicos memorizados, descoberto então por Marc Frechet, e ele diz assim: tem conflitos que os pais tiveram necessidades que não foram satisfeitas e que é passado para a criança. Então, vai ter conflitos que não são só vivido pela pessoa, pela criança, mas pode estar relacionado a esse projeto que o pai e a mãe tiveram. Por exemplo, às vezes tem uma mãe que ela sente que não teve uma mãe que protegesse, que cuidasse dela.
inconsciente ela vai gerar um filho e esse filho vai se tornar uma mãe para ela. Outros programam. Por isso que às vezes a gente vê, por que tem pessoas que não conseguem se relacionar, não conseguem ter um relacionamento duradouro. Por quê? Porque se você for ver, essa pessoa estava programada para ficar cuidando dos pais na velhice. Então, ter um relacionamento, ter uma família é incompatível com esse programa que foi feito, então foi, digamos, programado, projetado 9 meses antes de ser concebido e durante a gestação. O que esse pai estava vivendo 9 meses antes da fecundação, se ele estava vivendo uma escassez, uma insegurança, vai ser passado para esse espermatozoide. E esse espermatozoide vai passar essa informação para esse bebê que vai nascer. E outra são os conflitos passados, então, transgeracional, que vem dos nossos ancestrais. Por exemplo, digamos que o teu avô, numa determinada momento da vida, teve que deixar o país dele, ele teve que buscar novas terras. E isso, ele teve muito sofrimento. Então, ele passou muita necessidade, muita escassez. E vai ser passado para alguns dos descendentes. Alguns dos descendentes vão se identificar com esse ancestral e vai viver os mesmos conflitos que não foram solucionados. Se houve, por exemplo, lá um ancestral que tinha uma quantidade de dinheiro e foi morto num assalto, é passado através das nossas células que ter dinheiro é perigoso, que ter dinheiro é morte. Então, como uma solução desse conflito, eu não vou me dar bem com situações relacionadas a dinheiro. Ou eu recebo esse dinheiro e, em seguida, eu tenho que me desfazer. Ou um carro vai ter um problema e você vai ter que fazer esses gastos. Eu atendi um moço bem jovem, ganhava acho que em média 6 mil por mês, e ele não conseguia economizar nada. Ele disse que às vezes ele tinha que pedir dinheiro emprestado para a namorada para poder abastecer o carro. E ele veio para a terapia e então descobrimos através dessa memória transgeracional que o seu avô guardava dinheiro debaixo do colchão e chegou um momento que o dinheiro mudou a moeda lá e perdeu todo o valor. Então essa sensação de ter guardado e de repente não valer nada, e ele estava relacionado com esse avô, ele fazia aniversário 2 dias antes do avô dele, que são então esses fatores que nós vamos ver então as datas de nascimento, de concepção ou de morte desse ancestral vai estar relacionado. Essa pessoa vai ser doble, quer dizer, vai se identificar e vai trazer esses programas, esses conflitos não solucionados e também a carga positiva também desse ancestral. E depois que ele entende isso, passado acho que 3 meses por ali, a mãe dele manda uma mensagem dizendo que ele tinha comprado um terreno, tinha dado entrada lá no financiamento de um terreno e tinha feito uma poupança.
porque a informação foi passada que é possível, você pode guardar o dinheiro, que não vai ser desvalorizado, porque nós estamos vivendo numa outra época. Então, é um programa de sobrevivência isso. Então, o criador da biodecodagem prática, que agora está aqui no Brasil também, pelo Instituto da Cíntia Chiarelli, veio então essa formação e é uma das metodologias que, pelo menos para mim pessoalmente, foi o que mais deu resultado nos meus atendimentos terapêuticos. Ele era então um enfermeiro, um francês, e ele então desenvolveu a biodecodagem, que é uma metodologia que ajuda a tornar consciente as emoções e sintomas. A abordagem da enfermidade desde a biologia e que toda enfermidade é sempre uma metáfora de algum conflito emocional. E nós necessitamos chegar até esse conflito. Muitas vezes são desencadeados, mas nós precisamos ir onde foi programado esse conflito. E descarregar essa emoção, liberar essa emoção guardada, que não pôde ser dita, não pôde ser expressada, não pôde ser chorada. E então a biodecodagem vai ajudar então tornar consciente o que não pudemos expressar. E Christian Flet fala que as enfermidades então são uma tentativa de autocura, uma reação biológica de sobrevivência frente a um acontecimento emocionalmente incontrolável, de maneira que qualquer órgão danificado corresponde a um sentimento e tem uma relação direta com as emoções e os pensamentos. Então, a biodecodagem prática ou a descodificação biológica concebe que as enfermidades têm um significado e um sentido biológico e nós precisamos olhar para esses sintomas. E também os transtornos de comportamentos são conflitos vividos também, são biochoques, situações não solucionadas que vão refletir no comportamento. E é um conjunto de hipóteses, não certezas, que tem a intenção de convidar a pessoa a um movimento que o leve a recuperar o seu estado de saúde e harmonia. E continue assistindo a sequência da palestra no próximo vídeo.